Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Wilson. Na aula de hoje nós vamos trabalhar o conteúdo vírus, certo? Que é um conteúdo bastante atual e também bastante importante para a nossa área de estudo, na disciplina de biologia, certo? Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco seria da introdução desse conteúdo, certo? Porque na verdade ele é um conteúdo também bastante extenso e também bastante complexo, certo? Na aula de hoje, nós vamos aprender alguns conceitos, certo? Também algumas características gerais dos vírus, certo? E na próxima aula, nós vamos trabalhar a questão das doenças causadas por vírus, pelo menos as principais delas, tá? Mas isso é na próxima aula. A princípio, nós vamos aprender de forma mais geral esse conteúdo, certo? Para que possa servir de base para nossas próximas aulas. Bem, a princípio, a nossa aula vai ser dividida em 4 etapas, certo? Nesse primeiro momento, nós vamos ver as características gerais, mas também nós vamos estudar a estrutura dos vírus, a classificação deles, né, quanto ao tipo de ácido nucleico, né, que ele vai possuir, e também vamos estudar um pouco a respeito da reprodução dos vírus, tá bom? Em relação às características gerais, a mais importante delas e também a mais polêmica, né, seria a questão do vírus ser acelular. Esse prefixo a é de negação, ou seja, os vírus eles não são compostos por célula, certo? Sendo assim, um grande grupo de cientistas não classifica os vírus como um ser vivo, visto que ele vai de encontro, essa característica dele vai de encontro à teoria celular, que diz que todos os seres vivos são compostos por célula, tá bom? Bem, uma característica também bastante importante a respeito dos vírus é que eles não têm metabolismo próprio, ou seja, para que ele possa desenvolver, se replicar, é necessário que ele esteja dentro de uma célula. É por isso também que dizemos também, né, que o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, certo? Isso significa dentro, ou seja, ele é um parasita obrigatório da célula. Ele tem que estar dentro da célula para que ele possa utilizar do metabolismo da célula para sua replicação, tá bom? Bem, em relação à composição dos vírus, né, de que os vírus são formados, nós temos aí a composição básica, que é proteína e ácido nucleico. É importante também sabermos que eles são resistentes a antibióticos, certo? Nesse primeiro momento, né, vocês vão estudar que os antibióticos eles vão ser mais utilizados para o tratamento contra bactérias. Os vírus eles vão ser mais resistentes a esse tipo de medicamento. Bem, os vírus eles podem evoluir e sofrer mutações. Ou seja, vocês lembram que eu falei que esse conteúdo ele é um tanto quanto polêmico, né? Isso seria referente a algumas características dos vírus. Assim que a gente terminar as características gerais, eu vou falar um pouco mais para vocês a respeito disso também, tá bom? Bem, em relação ao tipo de ácido nucleico, né, que o vírus possui, eles possuem DNA ou RNA, certo? Já foram descobertos vírus que possuem os dois, tanto DNA quanto RNA. Mas nesse primeiro momento, no ensino médio, nas provas de vocês, nos vestibulares, se tiver a questão DNA ou RNA, ela é a correta, porque ela seria de forma mais geral, certo? Claro que existe, né, exceções já foram descobertas, exceções, mas de modo geral, ou ele vai possuir um ou outro, certo? DNA ou RNA. E por último, né, que seria mais uma nomenclatura, que é vírion. O vírion, ele se refere à partícula viral fora da célula, ou seja, a gente só vai chamar
essa partícula de vírus a partir do momento em que ela se encontra dentro da célula. Antes dela conseguir entrar na célula, nós chamamos ela de vírion. Okay? Agora vamos ver um pouco a respeito da estrutura do vírus, certo? Referente à estrutura, nós vimos no slide anterior que ele possui uma composição básica de proteínas e ácido nucleico, certo? Como podemos ver nessa imagem superior, o ácido nucleico se encontra no centro, né, do vírus e é recoberto por uma camada chamada capsídeo. Esse capsídeo ele é composto por proteínas. Cada círculo desse, cada esfera dessa, a gente chama de capsômero, certo? Então, no vírus, que é essa imagem de cima aqui, olha, onde está marcando, vocês podem ver a presença da estrutura básica. O ácido nucleico no interior, revertido pelo capsídeo, certo? O capsídeo, no caso, formado por proteínas. Essa junção a gente chama de núcleo capsídeo, ok? Já na imagem inferior, nós podemos ver um vírus envelopado, certo? No caso, quando a gente fala de ácido nucleico e proteína, é a composição básica, mas alguns vírus eles podem ter algo a mais, uma camada a mais, certo? Nós podemos observar nesse vírus envelopado que ele tem o núcleo capsídeo, certo? Que é formado aí pelo ácido nucleico e pelo capsídeo, mas também ele possui o envelope. Esse envelope ele é composto basicamente por lipoproteínas, ok? E vai possuir alguns receptores, que são essas bolinhas aqui mais afastadas da própria camada em si. Esses receptores, geralmente são formados por glicoproteínas, ok? Mas, assim, como será que esses vírus eles conseguem essa camada extra de proteção? Bem, para isso, existe uma teoria, certo? Que seria a seguinte: o vírus, a princípio não envelopado, a partir do momento em que ele é englobado pela célula, certo? Pelo processo chamado de endocitose, né? Que é o englobamento de partículas sólidas, a partir do momento que ele sai da célula, é como se ele retirasse um pedaço da membrana plasmática. Porque no caso essa camada extra que ele ganha se assemelha à membrana plasmática de uma célula. Então essa teoria explica, né, justamente como o vírus ele conseguiu essa camada extra de proteção e que se assemelha bastante à membrana plasmática também. Em relação à classificação, eu os classifiquei da seguinte forma: os compostos por DNA, né, que possuem DNA como ácido nucleico, e os que possuem RNA como ácido nucleico. Dentro dos que possuem DNA, nós vamos ter aí os dsDNA, né, que seria DNA de fita dupla. Um exemplo, temos o bacteriófago. O bacteriófago ele é um vírus que ataca bactérias, ok? No caso, nós podemos notar aqui no nome dele, ó, esse fago no final, essa terminação, ela significa comer, ou seja, é um vírus que ataca a bactéria, destrói bactéria, certo? No caso, esse comer está ali como sinônimo de destruir. Caso o bacteriófago destrói a bactéria. Bem, ainda nos vírus que possuem DNA como ácido nucleico, nós vamos ter também o ssDNA, que é os que possuem DNA de fita simples. Um exemplo aqui eu coloquei para vocês o parvovírus. O parvovírus, ele no caso seria um vírus que ataca os cães, certo? Já os que possuem RNA como ácido nucleico, nós vamos ter primeiramente aí os que possuem RNA de fita dupla, ok? Que é o dsRNA.
Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o rotavírus, certo? O rotavírus ele vai causar no indivíduo principalmente problemas gastrointestinais, tá certo? Também ainda nos que possuem RNA como ácido nucleico, nós vamos ter o ssRNA fita simples, certo? E vocês podem ter notado que tem algo a mais aqui, que é esse sinal de positivo. Caso isso é porque nós falamos que é um vírus que possui RNA senso positivo. O que isso significa? Que esse RNA ele já é o RNA mensageiro. Um exemplo aqui é o vírus da dengue, certo? Que possui esse tipo de RNA. Ele já carrega com ele o RNA mensageiro. Além do senso positivo, nós vamos ter também o ssRNA senso negativo. No caso do senso negativo, ele vai ser o contrário do positivo. Ele ainda não é o RNA mensageiro. Um exemplo, nós temos o vírus da influenza, certo? Que ataca aí principalmente o nosso sistema respiratório, pulmões e órgãos também relacionados à respiração, certo? Com isso também a gente consegue ver que os vírus eles são bastante específicos, ou seja, a partir do momento em que eles têm a oportunidade de ataque, eles já possuem alvos. Por exemplo, o vírus da influenza já ataca diretamente o sistema respiratório. Seria um exemplo dessa questão que eles são bastante específicos nos seus alvos, nas células-alvo. Outro exemplo também de vírus que possui RNA de fita simples, temos como exemplo aqui o vírus do HIV. Ele vai ter algo a mais, que seria uma enzima. No caso, essa enzima é chamada de transcriptase reversa. Ela dá a esse vírus a possibilidade de transformar RNA em DNA. Então, se ele vier expresso, normalmente ele vem assim, ssRNA, né? Que seria RNA de fita simples, RT, que é indicando a presença dessa enzima, transcriptase reversa, tá certo? Muito importante lembrar. Lembrando também, pessoal, que essa aula é introdutória, tá? Então a gente não vai entrar em tantos detalhes a respeito das doenças, certo? Esse conteúdo a gente vai abordar na próxima aula. Em relação à reprodução dos vírus, eu dividi ele em duas partes, certo? Nós vamos ter os envelopados, que seriam aqueles que vão ter uma camada a mais de proteção, né? Formada por lipoproteínas e glicoproteínas. E vamos ter os não envelopados, que são os que possuem apenas os componentes básicos, ácido nucleico e proteína. Bem, nos envelopados, nós ainda conseguimos fazer uma subdivisão, certo? Que seria pela forma como eles entram na célula. Nós vamos ter o que entra inteiro na célula, certo? Vocês podem notar que ele não perde nem mesmo o envelope, certo? Ele entra da mesma forma que ele está no meio externo, ele consegue entrar na célula. E nós vamos ter também os vírus envelopados que vão deixar, né, o seu envelope na membrana plasmática. Já que é feito do mesmo material, o envelope do vírus ele vai se infundir à membrana plasmática, entrando na célula apenas o material genético do vírus, tá bom? Ainda continuando falando de reprodução dos vírus, nós vamos ter agora os não envelopados. Como exemplo dos não envelopados, eu vou explicar para vocês um pouco sobre o bacteriófago, certo? Nós falamos dele, né, anteriormente, que seria aí os vírus que atacam bactérias, ok? Bem, o bacteriófago ele vai funcionar um pouco diferente dos envelopados, certo? No caso dele, após encontrar a bactéria, ele vai injetar, certo, seu material genético dentro da bactéria num processo que chamamos de adsorção, certo? Que seria aí a injeção desse material genético dentro da bactéria. Após esse material genético já estar dentro da bactéria, o bacteriófago ele vai entrar em um ciclo de infecção viral. A bactéria vai entrar num ciclo de infecção viral.
Esse ciclo ele pode ocorrer de duas formas, certo? Tanto pode ocorrer o ciclo lítico, como também pode ocorrer o ciclo lisogênico, certo? O ciclo lisogênico ele não anula a possibilidade de futuramente ocorrer um ciclo lítico também, tá bom? É importante lembrar disso. Bem, após essa infecção viral, no ciclo lisogênico, o material genético do vírus ele vai se unir ao material genético da bactéria e vai ficar lá como se estivesse dormente. É o caso que a gente vê de algumas doenças não apresentarem sintomas, por exemplo. Mas depois de determinado período, essas doenças podem começar a apresentar sintomas, que aí é quando o ciclo lisogênico passa a se tornar o ciclo lítico, certo? Quando ocorre essa mudança de lisogênico para lítico, para ciclo lítico, né, nós vamos ter um procedimento chamado de indução, que é justamente passar do ciclo lisogênico para o ciclo lítico. Bem, em relação ao ciclo lisogênico, nós vamos ter alguns exemplos, que é o caso, por exemplo, do vírus do HIV, o vírus da herpes também, funcionaria dessa forma, basicamente, tá bom? Bem, vale a pena aprender. Esse conteúdo é um conteúdo bônus, né? Que eu coloquei aqui na aula para vocês. E ele é trabalhado juntamente com o conteúdo de vírus, certo? E é bastante importante também devido às semelhanças e diferenças com os vírus, tá bom? Bem, nós vamos ter primeiramente aí os viróides, certo? Os viróides eles são partículas de RNA infecciosa, ou seja, ele não possui proteína, então por isso que ele não chega a ser um vírus. Um exemplo eu botei para vocês aqui, o PSTVD, certo? Que é uma partícula de RNA infecciosa que ataca aí as batatas, ok? Bem, outro indivíduo também que estamos aí tentando se assimilar, né? Assimilá-lo ao vírus, né? Que é bastante parecido, seria os virusóides. Os virusóides eles são praticamente iguais aos viróides, mas eles precisam de algo a mais, né? Eles precisam de um vírus. É como é o caso da hepatite D, que para ela se desenvolver no indivíduo, é necessário o indivíduo possuir hepatite B, certo? Senão, ela não teria aí função infecciosa, tá bom? E por último, mais ou menos importantes, nós vamos ter os prions. Os prions, eles são um tipo de proteína infecciosa, ou seja, eles não são vírus também, né? Porque no caso dele, eles não vão ter o ácido nucleico, nem DNA e nem RNA, eles vão ser apenas a proteína, ok? No ser humano, ele vai causar uma doença chamada encefalopatia espongiforme, que é uma doença na qual o encéfalo ele vai ficar semelhante a uma esponja. Talvez vocês não conheçam por esse nome, mas conheçam também como doença da vaca louca. Seria esse mesmo tipo de proteína, no qual se o indivíduo ingerir essa carne contaminada, ele pode estar adquirindo, né, essa proteína infecciosa, ok? Bem, por hoje acaba a aula, a questão do conteúdo, certo? Como eu falei para vocês que ia ter uma atividade, eu vou passar agora aqui a atividade para vocês, mas ela vai estar disponível no Google Forms, certo? É uma atividade de múltipla escolha, certo? Se vocês tiverem algum problema para dela no Google Forms, é só voltar aqui no vídeo, pausar o vídeo e printar a tela que vocês vão conseguir copiar ela ou mesmo também transcrever ela também, tá bom? Então eu estou passando aqui mesmo para vocês, caso tenha algum problema, né, no Google Forms. E também, pessoal, eu queria, aqui a referência que eu utilizei, e também eu queria convidar vocês a participarem de um fórum, certo? No caso, nós discutimos aqui que o vírus, algumas pessoas consideram, outras não, ele como ser vivo. Então, também no link da descrição, além do formulário do Google Forms com as questões, vai ter o formulário de um fórum, né? Que eu queria ver a participação de vocês também, tá bom? É só clicar lá, vai ter algumas informações e também o campo para vocês colocarem a opinião de vocês. Obrigado e bons estudos, pessoal!